cabecinha de cearense, ele fala que é o mais bonito. Eu falei, meu Deus do céu, só mamãe acha. Né? Abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 4. Aleluias. Ministrei essa palavra na última pregação, falando sobre a mulher samaritana. E dei continuidade à leitura da palavra. E aqui tem uma palavra sobre outros ensinamentos de Jesus. Para quem? Os discípulos. Diga, ensinamentos de Jesus. Para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. João capítulo 4, verso 31, diz assim, se coloque de pé, em nome de Jesus. A epígrafe vai dizer assim, a ceifa e os ceifeiros. O que é isso? A colheita e os colhedores, não é? 31 diz assim, e, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Verso 34 diz, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35. Não dizeis vós ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta o fruto para a vida eterna. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vos não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E você aplaude ao Senhor, adorando a Ele. Glória a Deus, amém? Mateus, solta um pouquinho o ganho, tira um pouquinho do eco aqui. Só para dar uma melhorada aqui para mim, a nave está boa. Irmãos, essa passagem, Jesus, ele está na sua caminhada com os discípulos, trabalhando, passando etapas por etapas. E o texto, quando olhamos para João 4, muitos já conhecem, que Jesus, ele sai da Judeia a caminho da Galileia. E quando ele avisa os seus discípulos, ele vai usar uma frase, olha, é necessário passar por Samaria. E por que passar por Samaria? Porque não era algo comum para os judeus passar por terras samaritanas. E principalmente se quer ter contato com pessoas samaritanas, porque conforme os costumes, ambos não se falavam, ambos não se comunicavam. Porém Jesus vai dizer aos discípulos, olha, nós faremos um caminho diferente, passaremos por Samaria. E quando Jesus chega em Samaria, ele vai diante a um poço, e nesse poço tem uma mulher que ali estava colhendo água, e ele vai parar, vai sentar,
e vai pedir para aquela mulher para dar-lhe de beber. E ali há um discurso, a qual eu já relatei na última pregação, e você já conhece essa palavra, e eu não quero me atentar. Porém, antes de Jesus assentar com aquela mulher, ele vai olhar para os seus discípulos, e vai direcionar os discípulos para que vá até a cidade. Para que ir até a cidade? Para que fosse comprar comida, porque a viagem da Judéia até a Galileia é uma viagem longa, e não tinha Uber naquela época, não tinha carro naquela época, só tinha a sola do chinelo. Quem já andou aqui naquele chinelo de pneu de caminhão? Aquilo é duro, mas é duro, mas tem a sua durabilidade. Imagine você pegar uma estrada de terra, aonde sobre essa estrada você vai passar por pedregulhos. Então os discípulos estavam cansados e com fome. A Bíblia mesmo vai relatar que quando Jesus chega em Samaria, a Bíblia vai dizer que Jesus estava cansado. E a gente cansado, o que a gente quer? Descansar, é óbvio. Mas tem algumas pessoas que antes de descansar, vai repor aquilo que gerou o desgaste, aquilo que gerou o cansaço. E o que? A falta de energia que foi consumida. Por isso que Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: vocês estão com fome, então vai até a cidade e compra comida. É engraçado que na Bíblia vai relatar que Jesus, há sempre alguns discípulos com ele. Quando Jesus foi ao Getsemane, Pedro, Tiago e João estavam mais próximos dele. Quando Jesus vai entrar na casa de Jairo para curar a filha de Jairo, ele sobe, escalando 3 discípulos. Quem? Pedro, Tiago e João. Só que nessa ocasião não fica nem Pedro, nem Tiago e nem João. E por que isso? Porque Jesus ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Enquanto os discípulos estavam a caminho da cidade para comprar alimento, Jesus estava de olho já na plantação, estava de olho na ceifa. Jesus senta com aquela mulher, elabora um diálogo com ela, revela-se para ela. Aquela mulher, ela acredita na semente que Jesus lançou sobre a ceifa. Aquela semente, ela começa a germinar, ela cresce na vida daquela mulher. Porém, aquela mulher, ela não mata aquela semente. Ela pega aquela semente e ela vai até a cidade, a sua aldeia, e ela começa a proferir o fruto daquela semente. Qual é o fruto daquela semente? O amor de Deus. Jesus Cristo, o Salvador, o profeta, o Messias. Ela começa a semear em um campo. E quando ela começa a semear em um campo, o coração daquele povo estava aberto para ouvir uma pessoa que era desmoralizada dentro da sua aldeia. Mas algo mudou na vida daquela mulher. O que? O amor de Cristo Jesus e a palavra de esperança para a vida dela. E aquela palavra foi o que ela trouxe para o povo daquela aldeia, e eles acreditaram. Quando aquele povo acredita na voz daquela mulher, aquele povo ele começa a ir ao encontro de Jesus. E quando o povo vem ao encontro de Jesus, chegam os discípulos. E ele vai declarar: mestre, Rabi, come, se alimenta. Se nós estamos cansados, também sabemos que o Senhor também está cansado, porque trilhamos o mesmo caminho. Come. A comida aqui, nós buscamos comida para o Senhor. E Jesus ele vai declarar com a sua voz, dizendo assim:
A minha comida. Verso 34. Vamos ver na telinha. A resposta de Jesus, e aqui tem missão para a minha vida e para a tua vida. Quando os discípulos trazem a comida para Jesus se alimentar, essa comida aqui era física. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o seu físico, para matar a sua fome com o seu bem-estar, Jesus estava semeando. Ele vai olhar para os discípulos e vai dizer assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava dizendo assim, em outras palavras: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é cumprir a sua obra. Jesus, ele não estava simplesmente confrontando ali os discípulos, mas ele estava sim dando puxão de orelha para que os discípulos abrissem os olhos. Abrissem os olhos para quê? Jesus estava caminhando com os discípulos, ensinando eles e principalmente dizendo: olha, acorda, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Filho do Homem vai passar o sacrifício, será cuspido, será chicoteado. É necessário ele morrer para que haja salvação. Jesus estava treinando os discípulos. Aí aqui eu pergunto: quantos já ouviu essa frase? Que era necessário Jesus morrer para a salvação dos pecadores. Só que essa palavra talvez falta sensibilidade para nós nos dias de hoje. Porque quando olhamos para as nossas atitudes, talvez estejamos tão preocupados quanto os discípulos estavam preocupados em saciar somente a fome física. Saciar somente as nossas vontades. E não olharmos para a missão que Jesus me chamou, para a missão que Jesus te chamou. Qual é a missão que Jesus nos chamou? Fazer a vontade do nosso Pai. Aqui tem uma missão para a minha vida. Aqui tem uma missão para a pastora Mônica. Aqui tem uma missão para a missionária Rosângela. Aqui tem uma missão para a diaconisa Mônica. Aqui tem uma missão para o diácono Hélio. Qual? Fazer a vontade do Pai. E qual é essa missão? Realizar a sua obra. E qual é essa obra? É a obra da salvação. É a obra da renúncia. É a obra do evangelismo. É a obra do abraçar. Posso apertar um pouquinho mais? Posso tirar o óculos para mim não ver ninguém? É a obra da renúncia. Qual é a obra da renúncia? A vontade da carne. Eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar às minhas vontades. Eu preciso matar o monstrinho que está aqui dentro, não deixar ele sobressair. Qual é esse monstrinho? A vontade de fazer aquilo que me dá na telha. A vontade dos discípulos é: estou com fome. Mateus Braga. Estou com fome. Senhor, vamos tirar um período para a gente se alimentar. Jesus, vão à cidade. Enquanto os discípulos estão a caminho da cidade e retornando da cidade, ele está onde? No poço. O desperdício de tempo que nós estamos desperdiçando. Irmãos, eu estou falando para uma igreja que está aqui, amém?
Nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, nós estamos aqui focado, atento para ouvir a palavra do Senhor. O momento que você está dispensando não é esse momento aqui, é o momento que nós saímos da igreja, onde nós estamos dispensando o nosso tempo, onde nós estamos aplicando o objetivo da nossa missão. Será que eu estou à beira do poço, mas não estou evangelizando? Jesus fisicamente estava com sede, porque você fazer uma caminhada a um sol de 35 a 40 graus, que é a região lá, dá sede. Se você caminhar na temperatura que está aí, sem beber água durante o período, ainda que esteja frio, dá sede. Imagine no sol. Jesus estava com sede, e ele foi para beber água. Qual era a sede que saciava no âmago de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Essa era a sede, não era água. Quando os discípulos vêm, ele vai dizer: olha, a minha comida é fazer a minha missão, é fazer a vontade do meu Pai. Imagine a cara dos discípulos ouvindo isso, com a comida na mão, e Jesus falando: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a obra do Senhor. Essa é a nossa missão. Fazer verdadeiramente a vontade do meu Pai, do nosso Pai. E para a gente fazer isso, meus amados, nós precisamos fazer, e principalmente a vontade de Deus, e concluir a sua obra. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos parar na beira do poço. Nós não podemos desistir de lançar o pote ou o balde e arrastar a corda com o pote cheio para matar a sede daqueles que não conhecem a Deus, assim como a mulher samaritana. E Jesus vai prosseguir ensinando que a vontade dele era cumprir o chamado de Deus, e vai ensinando os discípulos aí no próximo. Ele vai dizer aos discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos, levantai os vossos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Entenda uma coisa: o tempo lógico do homem, para você colher, faltava 4 meses. E Jesus estava ensinando os discípulos assim: escuta, para a colheita do trigo, para a colheita do grão, falta 4 meses. E Jesus vai dizer: mas abre os vossos olhos. Os olhos aqui não era físico, eram os olhos espirituais. Enquanto os discípulos estavam olhando para a plantação física, Jesus estava olhando para a plantação espiritual. Enquanto os discípulos estavam olhando para Samaria, Jesus estava olhando para a salvação dos samaritanos. Enquanto os discípulos estavam trabalhando para saciar a sua vontade física, o seu anseio, Jesus estava ansioso para cumprir a missão dele. Qual era cumprir a missão dele? Fazer a vontade do Pai, cumprindo a obra do Senhor. Enquanto os discípulos vinham da cidade e trazia comida nas mãos, Jesus estava semeando ao coração de um servo, ao coração de uma serva. Jesus estava colhendo. Como a pastora gosta de dizer, enquanto os discípulos estavam vindo com milho, Jesus já estava com o cuscuz pronto. Aqui há um contraste de tempo.
Mas Senhor, e aí o próprio Senhor vai indagar: não dizeis vós que ainda há? Esse há aqui, quer dizer, tem 4 meses ainda para que venha a ceifa? Jesus estava dizendo, vou melhorar nas minhas palavras, que não são bonitas. Jesus estava dizendo, vocês não dizem que falta 4 meses para vocês começar a colher o que vocês plantaram? Aí Jesus está dizendo, falou, eu já estou colhendo. Uma cidade inteira está vindo ao meu caminho. Eu já estou colhendo. Jesus estava ensinando os discípulos a olhar com os olhos do céu. E por que isso? Porque eles tinham como costume não falar com os samaritanos. Então eles não semeavam. Não falava de Jesus para os samaritanos. A gente vai ter que quebrar protocolo para a gente começar a colher para o reino. A gente vai ter que começar a quebrar paradigmas para a gente começar a avançar. Se Jesus não sentasse à beira daquele poço, não interagisse com aquela mulher, os samaritanos talvez não seria salvo até hoje, se dependesse dos judeus. Não, com eles a gente não fala. E Jesus está dizendo, levanta os teus olhos, abre os teus olhos, levantai os teus olhos, levantai os vossos olhos e vês que a terra já está branca. Sabe o que é estar branca? É quando o trigo, meu amado, ele já está maduro ao ponto de ser colhido, ele fica branquinho. Samaria estava lá seco aos olhos do discípulo, só que Jesus já estava vendo os trigos brancos ao ponto de colheita. Por quê? Porque a semente que foi lançada brotou em Samaria. O que é paradigmas? É quando você torce para alguém não conhecer Jesus. Vai ter que quebrar. Aquele ali, eu não falo. Não falo de Jesus para ele. Tu é um fariseu. Hipócrita, por quê? Porque conhece a sua missão e não quer fazer. Tu és Jonas. Cuidado com um grande peixe. Se você não quiser fazer a vontade do Pai, só a sua, ou para alguns seletivos, o peixe vai te engolir. E vai te levar à terra aonde você vai ter que quebrar paradigmas dentro de você. Jonas não queria. Por que Jonas não queria? Porque ele tinha conhecimento. Qual era o conhecimento que Jonas tinha? Se eu falar, Jesus vai perdoar. Só que esse povo é ruim. Eu não vou falar. Quem estava sendo ruim? E como que Jesus trata quando você é birrento? Como que Jesus trata quando você quer contender com Ele? Ele te leva para Jeremias. Ele te leva para a olaria só para saber que você é barro e que Ele tem um domínio sobre você. Mas pastor, e o que eu faço então? O que eu faço? Vamos terminar de ler até o 38, que tem algumas receitinhas aqui. E o que ceifa recebe o seu, aquele que, irmão, quando você plantar, você vai ter recompensa. Talvez se um dos discípulos tivesse, não, Senhor, descansa aqui que eu vou conversar com aquela mulher samaritana. Eu vou falar do reino de Deus, eu vou falar do que Jesus me deu, a missão. Talvez esse discípulo, tinha ganhado a Samaria, talvez. Mas Jesus conhecendo, falou, não, vão todos para a cidade. Vocês ainda não estão prontos para lidar com os samaritanos.
Por quê? Por conta do seu coração. Não está preparado. É Jonas. Eu sei que o Senhor vai perdoar, mas eu não quero que o Senhor perdoe eles. Então, eu não vou levar a semente. E o que ceifa, recebe o galardão. E ajunta fruto para a vida eterna. Essa semana eu estava reunido com um casal de pastores. E a gente estava discutindo ali sobre pastores para a conferência profética. Eu falei, jamais eu vou investir um valor desse em uma pregação. Jamais. Eu invisto em pessoa. Investir em pessoas. Sabe o que é isso aqui? Ceifa. Sabe por que eu estou falando? Porque esse fruto, desse investimento, na vida dessas pessoas, está na memória eterna de Cristo. Por eu ouvir a palavra dele e semear na vida dessa pessoa. Quando fala semear, irmão, não foi pegar um valor e dar na mão dele. Foi deslocar daqui, ir para outro estado, sentar na mesa, ouvir o problema, direcionar o problema, e eles obedecerem na íntegra e começar a produzir fruto. Você sabe o que é isso? Aquele que ceifa e aquele que também vai colher, ambos irão se alegrar. Você quer ver isso na Bíblia? Vamos lá. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para quê? Assim, o que semeia, como que o que ceifa, ambos, se eu falar essa palavra eu me enrolo todinho. Você consegue entender que quando você semeia na vida de alguém, a recompensa para a tua vida? A recompensa. E ambos irão se alegrar. Tem situação aqui que eu e a pastora Carla, a gente já passou por momentos muito difíceis. Situações complicadíssimas. Só que hoje nós estamos se alegrando juntos. Eu e a pastora Carla e essas pessoas. Sabe o que é isso aqui? Semente. Fruto. Sabe o que é isso aqui? A minha vontade, a minha fome, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Vai ter espinho, sim. Porque para plantar, primeiro você precisa cavar a terra vai ser ferida. De tanto você bater na terra, vai criar calo na mão. Só que a terra ela vai produzir um fruto, e quando você for colher esse fruto, você vai se alegrar. Tem momentos, querido, que nós precisamos causar feridas para sarar. Feridas para sarar. Livro de Oséias vai dizer que ele mesmo fere. Mas ele mesmo cura, ele sara. Não seja omisso. Jesus estava dizendo, próximo, porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia, e o outro é o que ceifa. Sabe o que é isso? Nós vamos semear o reino de Deus, e os outros vão colher. Só que o nosso galardão está lá em cima. Um galardão de memória eterna. Por isso que nós precisamos entender, nós não somos judeus, nós não somos samaritanos, nós somos chamados de Cristo para levar a sua preciosa semente, e através da minha vida e da tua vida, a terra será frutificada, a semente rasgará a terra, o fruto crescerá, e eles vão colher.
E como fazer isso, pastor? Como? Verso 38. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhaste. Ele vai te tirar de um âmbito que você está acostumado. É muito bom estar aqui no culto, sim. É muito bom estar aqui no culto, sim. E tem gente que até fala assim: ah, mas a obra de Deus não é só dentro de quatro paredes. E tu está fazendo onde? Jesus vai te levar para fazer. Sabe o que é isso, missionária Gabi? Chama-se frase pronta. Eu ouvi alguém falar isso, que a obra não é só dentro da igreja. E por quê? Porque às vezes eu estou querendo só oportunidade, quando eu tenho não sei o que fazer. Aí pega a frase pronta e vai dizer assim: pastora Mônica, a obra de Deus não é só dentro de quatro paredes. E realmente não é. Mas o que está fazendo? Será se você está somente andando com Jesus, se cansando, sentindo fome e repondo as energias com alimento físico? Jesus estava ensinando isso. Mas vocês falam que a colheita não é só daqui a 4 meses? Olha lá, quem está vindo à nossa presença lá? Samaritana em peso. A samaritana e a sua aldeia em peso está vindo. E por quê? Porque eu semeei no poço. Então não é realmente somente dentro de quatro paredes. É onde você está. Eu só preciso entender se eu estou ceifando, se eu estou semeando. Eu acho lindo. Isso aqui não é para me gabar, isso aqui é para testificar o que Cristo fez. Eu acho lindo quando eu recebo uma mensagem que foi semeado em uma sala, numa gerência, e a pessoa está ali: ô chefe, a minha filha está se batizando e eu estou indo junto com ela. Manda foto assim do batismo. O que é isso? É que quando eu estava trabalhando lá na área profissional, eu trabalhava e ceifava. E os frutos? Os frutos vêm agora. Eu nunca vi a filha. Nunca falei de Jesus para ela, falei para a mãe. Talvez a mãe nem falou para a filha, mas alguém falou para a filha. E quando o Senhor quer mexer, mexe com a criança. Quando quer mexer com os pais, mexe com as crianças. O mesmo meu primo, que me falou: olha, Val, eu não vou poder ir, porque eu tenho um compromisso, e ele não é cristão, o irmão dele é pastor. Ele falou: eu não vou ir, e o meu sobrinho também não vai poder ir, porque ele tem compromisso na igreja, e eu não posso faltar no compromisso. É um compromisso a festa junina da família da esposa dele, que morreu há 3 anos. Ele ainda tem conexão com a família. Ele ainda tem esse princípio. E eles não são cristãos. Então, todo ano, eles fazem a festa e ele está lá com a família da ex-esposa, não, esposa dele. Só que ele falou assim: ó, pode marcar outro dia, me fala aí dia de sábado, porque domingo eu tenho os meus compromissos. Fala dia de sábado que eu vou aí, mas o Cauã, eu vou levar o Cauã aí. Aí eu olhei aqui, no culto de jovens ele vai estar aqui. Por conta de quê? Porque foi lançada uma semente. O que eu estou fazendo fora das 4 paredes? Estou usando um exemplo que é minha responsabilidade como pastor e como servo, mas eu só estou tirando você para quebrar esse paradigma, ou sair dessa frase pronta que você ouviu e aderiu para a tua vida.
E por que eu estou fazendo isso? Porque Deus te capacita para fazer algo muito além daquilo que você imagina. Jesus tem obra na nossa vida, assim como Ele ensinou os discípulos, Ele está vivo para nos ensinar e nos dar voz. Com microfone ou sem microfone. Porque tem pessoas que, quando pega o microfone, às vezes se perde. Mas quando pega alguém para evangelizar, o Raimundo mesmo está lá na frente, lá, tem hora que ele começa a evangelizar, eu fico só olhando e aprendendo. Abraça, né, Raimundo? Abraça, diz que ama e conversa de todos os assuntos. Para criança, para idoso, para adulto ali. Por isso que a gente deixa ele todo sábado e toda quarta e toda sexta. Prende o Raimundo aqui para ver. Vai ficar agoniado, vai levantar umas 4, 5 vezes para ir no banheiro. O que é isso? Encaixa, né? A pessoa certa no lugar certo. Tem ciricutico nas pernas, tem alegria nas pernas. Não pode ficar sentado. Vai tomar vento frio na cara lá e falar do amor de Jesus. Ai, que dó o quê, irmãos? Jesus chamou foi para isso. Que dó o quê? Né? Foi resgatado, chegou alguém e falou para ele, o Marco mesmo falou, eu te amo, cara, eu te amo em Cristo. O pastor Fernando agarrou ele, não, vai comprar pão, vai, mas volta. 6 meses sem tomar banho, sem limpar a casa, e depressão, uma palavra que foi lançada, trouxe ele para esse lugar. E o que ele está fazendo? Lançando a mesma semente. Como que eu faço a obra? Valorizando. Como que eu valorizo? Sendo obediente. Jesus nos mostra no capítulo 34. A minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, eu estou aqui para obedecer o Pai. Enquanto vocês vão comer comida, tem alguém que está sedento, morrendo de sede. Vou lá levar água que flui do rio da vida. Obedi. Mas isso mostra no mesmo versículo também o compromisso. Qual é o compromisso? Enquanto os discípulos foram comprar comida, falando, não, eu preciso cumprir. Eu tenho um compromisso, tenho uma alma ali sedente que está sofrendo. Eu deixo o alimento para depois. Mas eu vou dar o alimento. O que é isso? Compromisso. O que é isso? Quando você dá um abraço em alguém aqui, que às vezes o Espírito Santo ministra no seu coração, a pessoa sente. Aí você fala, nossa, minha oração, se Deus tivesse me ouvindo, era que alguém viesse me abraçar. O que é isso? Compromisso. E a urgência. Oh, glória. Qual é a urgência? Oh, meu Deus. Entre a fome e lançar a semente, Jesus visita aqui. Lance a semente. É uma guerra, irmãos. Você quer ver o baixinho aqui mal-humorado? É com fome. Com sono. É uma luta. Né? É uma luta. Só que tem a cooperação também. O que é a cooperação? É você se alegrar quando lemos no versículo que aquele que ceifa e aquele que vai colher, eles ambos se alegrarão junto. O que é isso? No momento da colheita ali, vocês estarão juntos, se alegrando com a palavra do Senhor, com a colheita do Senhor. Aquilo que você semeou, agora você está colhendo, ambos estão felizes. Em Cristo. O que é isso? Cooperação. Amanhã vai ter um evento dos homens. Eu convoquei 3 mulheres para fazer um café aqui. O que elas vão vir amanhã? Cooperar com o evento. E qual a garantia? Galardão do céu. E quem garante é Cristo. Sabe o que é isso? Alegria compartilhada. A pastora, ela ministrava a vida de pessoas que estavam com problema num casamento, e
Jesus restaurava, e o dela arrebentado. Mas ela não deixou de semear. Ela não deixou a obra dentro de 4 paredes paralisar quem estava fora. Não alcançar melhor quem estava fora. Ela fez dentro de 4 paredes, para que fora o Senhor me alcançasse, melhor dizendo. E a gente conversava essa semana, quando a gente estava de viagem, ela falava, meu Deus do céu, a minha vida era acordar cedo, pegar o Mateus, chegava tarde, de segunda a domingo, de domingo a segunda, e não tinha tempo, não tinha desculpa, pegava farinha, marmita, para o Mateus, era um monte de coisa. Um monte de coisa. Quantos anos? 11. E com o Mateus, quando eu me converti, Mateus tinha quantos anos? 2008 para 2? 2002, 2008. 6 aninhos. 6 anos carregando ainda a mala do Mateus. A bolsa, tá, irmão? Carregando a bolsa do Mateus, carregando o Mateus, carregando as suas pastas. Sabe o que é isso? Quando você acha que você está na prova, Jesus coloca um pezinho a mais, para você se sacrificar um pouco mais, para entender a vontade dele. E depois ele vai chegar o tempo da colheita. Sabe quando chegou o tempo da colheita na vida dela? Ela ficou assim, ó, igual Davi. Eu falei, não, filha, eu vou acompanhar vocês na igreja assim, aos domingos. Aí fui no primeiro domingo até hoje. Se coloque de pé. Nós vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de adoração. Enquanto você vai entoando esse louvor a Ele, o Espírito Santo Ele vai ministrar ao teu coração sobre o seu chamado, sobre a sua missão. Enquanto você vai adorando ao Senhor, Ele vai te dando a direção daquilo que você precisa fazer, a semente que você precisa semear. Enquanto você vai adorando ao Senhor, Ele mostrará aos teus olhos qual campo que está pronto para receber a sua palavra que vem do céu. Feche os seus olhos. Vamos adorar ao Senhor.